Olá pessoal, sou Eduardo. Hoje irei compartilhar a minha leitura mais recente, que foi a do maravilhoso A Fórmula Preferida do Professor, da escritora japonesa Yoko Ogawa. É um romance e muitos leitores já falaram bem dessa obra e eu pude concluir que realmente é uma narrativa muito interessante e a escrita da Yoko Ogawa não tem floreios nem rebuscamento, né? É uma escrita objetiva, mas, vez ou outra, ela recorre a algumas passagens poéticas, né, encantadoras. Então, é uma escrita bem interessante, a da Yoko Ogawa. E sobre o que vai falar a fórmula preferida do professor? Bem, essa narrativa é composta por três personagens principais. Eles não são nomeados, eles são apenas designados pela sua função social, né, ou faixa etária. Então, é um romance narrado em primeira pessoa por uma empregada doméstica e ela nos conta de um caso bem particular, de um emprego bem específico, onde ela foi designada para trabalhar na casa de um professor e logo quando ela está preenchendo a papelada, as fichas, ela nota 9 marcações que significam que 9 empregadas foram demitidas dessa função. Então ela conclui que ela vai trabalhar para uma pessoa de trato difícil, né? E ela já vai com esse receio. E quando ela chega ao endereço, ela é recebida por uma viúva e essa viúva é muito monossilábica, né? Lacônica e um tanto ríspida. E essa viúva já deixa claro que esse professor, que será no caso o patrão dela, não pode ser incomodado em hipótese alguma. E esse professor, ele perdeu a memória, ele só consegue se lembrar durante 80 minutos, dos 80 primeiros minutos do dia, né? Quando ele acorda, a memória dele vai funcionar por 80 minutos. Depois, apaga tudo, e mesmo quando ele está conversando, né, naqueles 80 minutos, ele só consegue falar sobre matemática, que é a sua matéria, que é a paixão, eu diria até o amor da vida dele, né? Ele passou uma vida inteira se dedicando a dar aulas de matemática, a resolver desafios para revistas especializadas em matemática, e em algumas ele é premiado por isso. E outra paixão desse professor, além dos números, é o beisebol. Só que ele só consegue falar sobre o que acontecia nos anos antes do acidente. Então, foi em 1975. Então, ele consegue se lembrar da equipe japonesa de beisebol daquela época. Agora, os campeonatos recentes, sem chance, porque ele está desmemoriado. Então, e é realmente uma tarefa muito difícil para essa empregada, né? Vai ser muito difícil ali no começo ela lidar com esse novo, né? Como que ela vai trabalhar nessas condições? Então, a narradora apresenta, né? Ela descreve o aspecto físico e psicológico desse professor. Ele está sempre de terno com terno cheio de bilhetes e tem um bilhete falando que a memória dele só funciona durante 80 minutos. Então ela dá um jeito de interagir com ele, né? E a primeira coisa que ele fala com ela, ele pergunta qual que é o número do telefone dela e qual que é quanto que ela calça. Então, e aí ela responde e ele começa a falar, ó, são números primos, assim, um exemplo, né? Então, ele sempre vai ver algo a mais nos números. Então, não é apenas o número de telefone, não é apenas quanto que a pessoa pesa. Cada número, ele vai ali elaborando, né, as possibilidades matemáticas desses algarismos. Então, ele tem, assim, um apreço pelos números primos. E essa narradora, ela fala que ela não era, assim, muito boa em matemática, só que para criar um vínculo com ele, ela passa a se dedicar a aprender matemática, né? Para ela poder ter um relacionamento saudável com seu chefe e não ser a 10ª empregada a ser demitida em pouco tempo. E vai ter um fato bem interessante que esse professor, ele vai descobrir que ela tem um filho. E esse professor gosta muito de crianças. E aí ele fala, mas onde está seu filho? Como assim? Um filho está sozinho em casa e a mãe não está lá
para ajudá-lo, para cuidá-lo. Então ela acaba levando o menino dela para a casa desse professor. E aí, esse professor acaba colocando o apelido no menino de Raiz. Então, até o final da narrativa, esse menino de 10 anos é designado apenas como Raiz, né? Porque ele tem a cabeça um tanto achatada, de acordo com as descrições aqui da narradora, e a raiz quadrada da matemática. Então, durante a narrativa, né, durante os relatos sobre o que acontece, né, com esses personagens, aparecem várias sequências numéricas, porque é a vida desse professor, né? A vida dele é se dedicar à matemática, né? É um amor à matemática que eu, enquanto leitor, infelizmente eu não pude absorver muito dessa obra, porque matemática, na verdade, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu faço minhas palavras da Maria Bethânia. Matemática é uma coisa horrível na vida de alguém. Mas esse livro é muito bom mesmo. É daquela narrativa que você simpatiza com o narrador, no caso a narradora, com os personagens, né? É muito tocante, é sensível, é humano e, como muitos dizem, entrou para os favoritos da vida. Então, é muito interessante essa dinâmica, né? A trama mesmo, essa trama que prende o leitor, né? Que se sensibiliza, porque essa narradora, ela vai, por mais que ela conseguiu ali um, um vínculo com o professor, apesar da desmemoriação dele, ela tem uma pedra no caminho dela, que é a viúva, porque uma coisa que acontece, vou até soltar um pequeno spoiler. Certa vez, essa empregada, ela leva o filho dela e o professor para assistir uma partida de beisebol. E nisso a viúva viu tudo e já relatou para a agência de empregos. E outro fato também é que a narradora, ela leva o professor para ir à barbearia. E também ela passou uma noite no serviço porque o professor adoecera, ele teve uma febre muito alta e ela imediatamente ela se prontificou a cuidar dele enquanto ele não baixasse a febre. Então, ou seja, ela dormiu no serviço. E isso não estava no contrato. Então, é uma narrativa que acontece muitas coisas. E eu vou parar por aqui para não soltar mais nenhum spoiler. Quem ainda não leu, deem uma chance para Yoko Ogawa. E essa é a fórmula preferida do professor. A literatura japonesa é maravilhosa. E comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Muito obrigado.